Querido Deus, nós louvamos a Ti por essa manhã, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar na Sua casa, de ouvir a Tua palavra, de, ó Deus, receber, ó Deus, a presença do Teu Espírito entre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, pelas portas abertas dessa igreja, pela liderança desta igreja. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar reunidos juntos louvando a Ti. Agora, Senhor, nós entregamos diante de Ti, ó Deus, o alimento, ó Deus, espiritual, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos celebrando 28 anos da igreja. Dia 3 de abril foi a data que essa igreja foi fundada. Sua primeira sede foi na Rua 5, esquina com Albino e Parato, onde lá nós ficamos mais de 2 décadas, ou quase 2 décadas. E Deus nos proporcionou estar hoje aqui, uma sede própria que ainda está em construção, e Deus tem nos proporcionado esse privilégio de estar reunidos aqui durante todo esse tempo. Alguns irmãos já caminham conosco desde a fundação dessa igreja, outros um pouco menos, outros chegaram há alguns dias, mas todos são devidamente importantes para esse ministério e para o reino de Deus. E nos alegramos em poder estar juntos, servindo ao Senhor nas trincheiras do Evangelho, porque servir a Deus nesse mundo que nós vivemos é estar no meio de um campo de batalha. E muitas das vezes a gente fica muito ligado ao que foi feito durante esses 28 anos. Mas na realidade o que nós devemos pensar é sobre aquilo que será feito nos próximos anos que estão por vir. Porque o que foi feito nos 28 anos, nós podemos apenas agradecer a Deus por tudo. Nós não podemos mudar nada. Mas aquilo que será feito daqui para frente, isso sim está em nossas mãos. Escrever uma nova história, escrever grandes feitos, isso sim está nas mãos da igreja. Ser uma referência no bairro de Jardim Catarina, isso sim nós podemos fazer. E aí, pensando dessa forma, Deus colocou no meu coração, já tem algum tempo, essa mensagem. E ontem, quando eu estava orando a Deus, Deus falou ao meu coração para estar compartilhando com vocês. Mensagem essa que tem como tema, nutrindo para nutrir. Nutrindo para nutrir. O que eu quero que você entenda, através dessa mensagem, irmãos, nós somos uma igreja e que nós precisamos receber de Deus para entregar para o mundo. Nós precisamos ter a porção de Deus na nossa vida para que a gente possa compartilhar essa graça no mundo. Nós precisamos usufruir da graça e da misericórdia para que a gente possa então oferecer essa graça e a misericórdia para outras pessoas. É como uma gestação, onde uma mãe, ela se alimenta primeiro e parcela dessa vitamina que ela recebe através do alimento, esses nutrientes, vai para aquela criança que está no seu ventre. Mas se essa mãe, ela não estiver se alimentando corretamente, corre um grande risco dessa criança nascer desnutrida, sem a vitamina necessária para poder dar continuidade à sua vida. Então, devido a isso, essa mãe precisa ter um alimento, de qualidade para que o seu filho nasça saudável. Fazendo uma analogia, irmãos, com a nossa vida espiritual, nós só podemos nutrir outros quando nós mesmos estamos alimentados. O reino de Deus, irmãos, antes de sermos transformadores de vida, nós precisamos ter a vida transformada. Precisamos, primeiramente, irmãos, antes de compartilhar a graça, precisamos recebê-la, Antes de ministrar aos outros, nós precisamos
ser ministrados por Deus. E aí sim, irmãos, fazemos a diferença onde nós fomos plantados. Então, a igreja precisa nutrir o bairro de Jardim Catarina. Os próximos anos que estão por vir, nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós fomos plantados aqui como sal e luz. Nós precisamos levar a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Mas só conseguiremos fazer isso se nós já recebemos, se nós já usufruímos dessa graça e dessa misericórdia. Fazendo essa analogia, irmãos, com uma gestação, nós conseguimos entender o quanto é importante nos alimentarmos para então poder alimentar o outro. Não tem como um cego conduzir um cego. Já viu isso em algum lugar? Não tem como um doente cuidar de pessoas doentes. Então nós precisamos receber de Deus para depois dar para esse povo que carece da graça e a misericórdia do Senhor. E aí vem a pergunta, irmãos: como então, irmãos, como então conseguiremos nutrir o nosso bairro com a presença e a misericórdia de Deus nos próximos anos que estão por vir? Aí vem o primeiro tópico. Primeiro é preciso ser cheio para depois transbordar. Primeiro é preciso ser cheio para depois transbordar. Abra sua Bíblia comigo, fazendo um favor, em Atos 2, do 1 ao 4, que nós estaremos lendo. E nesse texto, Atos 2, do 1 ao 4, nós vamos ver, irmãos, que os discípulos, antes de irem ao mundo pregar o Evangelho, primeiro eles foram, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. Diz aí Atos 2, do 1 ao 4. Você que está sem a sua Bíblia, você pode ler no multimídia aqui da igreja. Amém? Diz o seguinte a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui, irmãos, nós aprendemos que antes de dar, nós precisamos receber. Os discípulos, irmãos, receberam o Espírito Santo antes de iniciarem o seu ministério. Então, primeiramente, é preciso ser cheio para depois transbordar. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, recebendo a sã doutrina, recebendo os princípios que eles deveriam passar para a igreja. Mas só depois de serem cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes é que começaram a transformar o mundo. Então eles foram instruídos a esperar em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. Então, irmãos, não tem outra saída. A aplicação desse texto para a nossa vida é: se eu desejo impactar outras vidas, eu preciso primeiramente buscar a presença de Deus, ser cheio da presença de Deus. Porque, irmãos, uma jarra vazia não pode encher copos. Uma jarra vazia não pode encher copos. Então, antes de nós impactarmos esse bairro com o poder de Deus, primeiramente nós precisamos receber esse poder na nossa vida. E esse poder, irmãos, só é derramado sobre a vida daqueles que têm um coração quebrantado. Só é derramado na vida daqueles que buscam. Só é derramado na vida daqueles que não olham para as circunstâncias difíceis, mas olham sempre direcionado para a cruz de Cristo. Esse bairro precisa, irmãos, de uma palavra de salvação. Esse bairro precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Mas a igreja só será um instrumento do poder de Deus quando nós formos
cheios desse poder. Não tem como dar aquilo que nós não temos. Não tem como dar aquilo que nós temos. Então nós precisamos buscar e se revestir do poder de Deus. E eu vou dizer para você, aqui não falta oportunidade para você ser cheio do poder de Deus. A nossa agenda de culto, em cada culto é uma oportunidade que Deus usa para derramar sua presença em nossa vida. Em cada culto de oração, em cada plantão de oração, em cada semana de oração, em cada campanha, nós assim fazemos com uma única finalidade, que é receber de Deus, que é receber do Senhor. Quando você olha as igrejas na mídia, na grande mídia, você vai ver que existem campanhas que são feitas, mas campanhas com a finalidade de um retorno material. Você dá para você receber. Essa não é a nossa finalidade. Nós fazemos campanhas de oração, nós buscamos, porque nós desejamos receber, irmãos, mais de Deus na nossa vida. Porque se assim acontecer, nada mais nos faltará. Até mesmo nas dificuldades, nós seremos supridos pela presença do Senhor, com a força que precisamos. Então, primeiro eu preciso receber o Espírito Santo. Primeiro eu preciso ser cheio para depois transbordar. No segundo, o que eu posso fazer para que nos próximos anos eu possa, como ministério, como igreja do Senhor, impactar o nosso bairro, a nossa família, a nossa vizinhança. No segundo eu falo, primeiro é preciso ser curado para depois ser um canal de cura. Primeiro é preciso ser curado para depois ser um canal de cura. E aí eu quero ler, irmãos, um texto que está lá no livro de Isaías, fazendo um favor, profeta Isaías no Antigo Testamento, Isaías 6, do 5 ao 8. Abra sua Bíblia aí, eu estou lendo na versão NAA. Então, primeiro, eu preciso de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para transbordar. Primeiro, né? Segundo, eu preciso primeiro ser curado para depois ser um canal de cura. Diz lá em Isaías 6, do 5 ao 8. Então disse eu, o profeta dizendo, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua culpa foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, nesse texto, né, ligado ao segundo ponto que nós estamos falando, é preciso ser curado para depois ser um canal de cura. Nós vemos aqui Isaías, que ele declara que não teria como ele ir ao povo, porque ele tinha os lábios impuros. Ele era um pecador e habitava no meio de pecadores. E aí, nesse episódio, você vê aqui um anjo vindo com a brasa de fogo, purificando ele, purificando os seus lábios e perdoando os seus pecados. E logo depois que isso acontece, ele ouve uma voz que dizia, quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu então respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, primeiro ele recebeu o
toque de Deus, purificando os seus pecados, curando os seus lábios impuros, para que depois então ele pudesse fazer a obra que Deus o tinha chamado. Isaías, irmãos, só pôde ser enviado por Deus após ser purificado. A aplicação para a nossa vida, irmãos, muitos de nós queremos ser usados por Deus, mas ainda carregamos feridas não tratadas. Antes de sermos mensageiros de cura, precisamos ser curados. Precisamos ser curados. E esse exemplo de Isaías, ele é poderoso. Aonde nós vemos aqui bem claro um homem cheio de problemas, e ele mesmo declara um homem de lábios impuros, mas então ele recebe a intervenção de Deus, o capacitando para ser esse agente de transformação. Quem éramos nós, irmãos? Nós estávamos mortos, irmãos, em nossos delitos e pecados. Nós tínhamos lábios impuros e nós fomos tocados por Deus. A nossa vida foi transformada, a graça de Deus nos alcançou. E Ele agora, irmãos, nós entramos em uma nova fase, porque fomos santificados, remidos pelo Senhor, e agora Ele nos pergunta: a quem enviarei? E aí, o que Ele precisa ouvir de cada um de nós é o que Ele ouviu do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, para que nós possamos fazer a diferença nos próximos anos que estão por vir, nós precisamos usufruir da cura para ser um canal de cura. Precisamos usufruir da cura para ser um canal de cura. E Deus nos usa, irmãos. Deus é misericordioso, irmãos. Irmãos, no mês passado, uma amiga nossa, uma recepcionista da nossa igreja, ela nos trouxe um pedido para visitar o seu irmão que estava com água no cérebro, um quadro clínico delicado, no leito da enfermidade, um risco de morte, uma situação muito difícil. E aí, nós fomos visitar essa pessoa, fomos visitar esse irmão, e sempre quando eu vou visitar alguma pessoa, eu procuro conversar com o médico, para saber, até mesmo orar especificamente por aquela vida, o que ela está passando, o que ela está vivendo. A esposa desse amigo, muito abalada emocionalmente, você via a fragilidade emocional que aquela doença trouxe na vida daquela família. E ali, conversando, compartilhando a palavra de Deus, orando pela vida daquele homem, pela vida da família, levando uma palavra de esperança, porque eu creio no milagre. Porque eu creio no milagre que vem dos céus sobre a nossa vida. E aí, quando saí, fui conversar com o médico falou: olha, o quadro dele é muito difícil, possivelmente vai ter que passar por uma cirurgia, e depois disso, talvez ele nem consiga mais se levantar de uma cama, porque o quadro é delicado demais. A gente precisa fazer uma ressonância magnética, a gente precisa avaliar. Aí eu falei assim: mas depois dessa cirurgia, as sequelas são tão grandes assim? Ele mexeu na massa cefálica, muitas coisas se complicam. E nós fomos orar para que a cura, o milagre de Deus alcançasse essa vida. Para a glória de Deus, irmãos, para a glória do Senhor. Na sexta-feira, eu tive na casa dele, ele está lá, andando, falando, comendo. Você pode aplaudir o Senhor? Então, irmãos, isso é apenas, irmãos, um breve testemunho daquilo que Deus
faz. Quando a gente se coloca disponível na mão de Deus. Quando a gente é um canal de conexão com Deus para abençoar a vida das pessoas. Essa família recebeu muitas notícias negativas. Muitas mensagens negativas. Mas nós somos um agente de transformação. Nós somos um agente de cura. Nós somos agente de esperança. E Deus nos honra. E esse rapaz, né, ele já é um vitorioso, porque ele é vascaíno. Apesar que o Vasco ontem tomou uma paulada, né? Então, assim, isso, irmãos, é um milagre de Deus, que Deus nos usa. Se a gente for abrir a oportunidade, a gente vai falar aqui grandes milagres que Deus fez na nossa vida, através da nossa vida. E o Senhor deseja, irmãos. Mas a gente tem que ter isso na cabeça. Primeiro eu preciso ser curado para depois ser um canal de cura. Então, no tópico 3 eu falo, primeiro é preciso ser alimentado para depois alimentar os outros. Primeiro é preciso ser alimentado para depois alimentar os outros. Nesse episódio eu não vou ler o texto, para a gente ganhar tempo por causa do horário. Mas eu vou comentar sobre ele. Esse episódio a gente pode pegar como exemplo 2 textos bíblicos. O primeiro, do profeta Elias, né, que no momento de dificuldade emocional que ele estava passando, um levante de perseguição que surgiu na vida dele, e ele parte ali fugitivo, né, Deus vem e alimenta Elias. Um corvo traz alimento para Elias. Deus ali ministra sobre a vida de Elias para que ele pudesse dar continuidade à caminhada dele. E aí o Senhor vai falar para ele, Elias, se levante e siga em frente, porque ele ainda tinha que escolher o seu sucessor, o profeta Eliseu. Então, é primeiro ser alimentado para depois alimentar os outros. E a gente pode pegar o exemplo aqui, irmãos, também de Moisés. Quando Moisés teve um encontro com Deus e quando ele ali estava ali na eminência de ser o libertador daquele povo que estava no Egito, primeiro ele recebeu de Deus. Primeiro ele foi alimentado espiritualmente. A palavra de Deus diz que quando Moisés descia do monte, a glória de Deus resplandecia através do rosto de Moisés. Porque primeiro eu preciso estar alimentado para depois alimentar. Primeiro o milagre começa na minha vida para depois alcançar aqueles que estão ao meu redor. Então, irmãos, nesse exemplo, né, de Elias, ele estava exausto, desanimado, desejava a morte. Mas antes de seguir em sua missão, o anjo trouxe pão, água para fortalecer. Então, a aplicação em meio às lutas, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Não podemos dar ao próximo se estamos vazios e fracos. Como igreja, nós precisamos primeiro usufruir da graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo para transbordar no mundo. Nós precisamos ser curados para curar. Precisamos estar alimentados para alimentar. Como você pode falar da palavra se você não conhece a palavra? Como você pode falar da salvação se você ainda não desfruta da salvação? Então é necessário passar por isso. E o quarto tópico para a gente finalizar, primeiro é preciso conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. E aí sim, agora eu quero ler Êxodo 3, do 1 ao 12. Vou fazer o seguinte, eu vou ler Êxodo 3, do 2 ao 6. Abre aí, para a gente ganhar tempo. Então, eu preciso conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Êxodo 3, do 2 ao 6, na versão NAA. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não era consumida pelo fogo.
Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que será que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o de Isaque e o de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então Moisés foi chamado para libertar Israel, depois de ter um encontro profundo com Deus nessa sarça ardente. Em Êxodo 3:12, diz assim: e eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Então nós não podemos levar as pessoas a um Deus que nós não conhecemos profundamente. Nossa intimidade com Deus é o que nos habilita a apresentá-lo para o mundo. Nossa intimidade com Deus é que nos habilita a apresentá-lo para o mundo. Então, irmãos, a conclusão dessa mensagem: somos gratos pelos 28 anos, mas outros virão, outras décadas, e nós precisamos seguir em frente. Mas nós precisamos ser nutridos para nutrir. Nós precisamos receber de Deus sabedoria. Nós precisamos receber de Deus a unção de Deus, o poder de Deus. Nós precisamos ser transbordados de Deus para que a gente possa nutrir o mundo, nutrir a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, com a sua glória, com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, o desafio que nós temos como igreja do Senhor, seja coletivamente ou individualmente, é nos alimentar de Deus para alimentar o outro. No mundo existe alimentos, irmãos, que são alimentos contaminados, que não geram os nutrientes que nós precisamos, que o corpo precisa. Você pode até ficar de barriga cheia, ou a aparência de uma barriga cheia, mas ali não existe o que você precisa para ter força e saúde. Hoje no mundo está assim. O evangelho que é pregado é um evangelho sem nutrientes, superficial, aonde a mensagem da cruz foi esquecida, onde o povo não é mais levado ao arrependimento, a uma reflexão pessoal e um encontro com Deus. Recentemente eu estava trabalhando no dia de domingo, na Uber, passei em frente a uma igreja de Piratininga, parecia jogo de Maracanã. A quantidade de pessoas que estavam entrando no culto. Mas muita gente mesmo. Mas jogo do Vasco, aquela multidão sem fim. E aí, irmãos, eu fiquei curioso. Falei, o que é pregado nessa igreja? Que tipo de mensagem que tem alcançado tantas vidas assim? E fui entrar no canal do YouTube para ver as mensagens, para ouvir o que era ministrado, pregado, às vezes até para aprender. Irmãos, eu vi 4, 5 mensagens em dias alternados. Nenhuma delas eu escutei falar sobre o sacrifício da cruz. Nenhuma delas eu ouvi falar sobre perdão, reconciliação. Que tipo de alimento as pessoas estão recebendo? Tudo é no emocional, tudo é no material.
esquecendo, irmãos, daquilo que realmente importa, da doutrina fiel ao Evangelho, que é a morte e a ressurreição do Cordeiro, remissão de pecados, vidas transformadas. Então esse tipo de alimento não nutre ninguém, irmãos. É um auto-engano achar que essas pessoas estão alimentadas. Então a nossa oração, irmãos, é que Deus tenha misericórdia da nossa vida, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no mundo evangélico. A nossa oração é para que realmente a igreja possa se posicionar como uma igreja genuína, verdadeira. Uma igreja que não retrocede, que não negocia a sua palavra com ninguém. Uma igreja que pregue a palavra de Deus na sua essência, aquilo que ela é. E a palavra de Deus é, irmãos, renúncia. Renúncia do pecado. Renúncia da velha natureza e viver em novidade de vida. Qualquer coisa que está sendo apresentado para o povo que não fale de renúncia, de cruz, irmãos, é um alimento sem nutriente. E o que nós precisamos é ser nutridos para nutrir o mundo. Então, assim como uma mãe se alimenta para nutrir seu filho, nós precisamos primeiro nos encher de Deus, para depois compartilhar Ele com o mundo. Não há ministério, irmão, sem preparação. Não há impacto sem transformação em pessoal. Antes de ensinar, precisamos aprender. Antes de aconselhar, precisamos ser aconselhados. Antes de cura, precisamos ser curados. Antes de liderar, nós precisamos ser guiados por Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, diz a palavra de Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Então, nesses próximos anos que estão por vir, 29, 30 anos, 35, 40, lembre-se, como igreja precisamos ser nutridos para nutrir o mundo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão neste bairro. Esse é o nosso desafio. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Quero convidar os músicos para a gente estar cantando aqui um louvor. E logo depois a gente vai estar orando pela sua vida e também orando por esses 28 anos da Igreja de Nova Vida, pela vida dos nossos pastores, a nossa liderança, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus, fazendo um favor, aqueles que podem ficar. Feche os seus olhos. Reflita em tudo o que foi falado aqui nessa manhã. Reflita nos louvores que foram ministrados. Abra o seu coração para o Senhor, irmãos. Seja sincero com Ele. Aleluias. Espírito, enche a minha vida. Levante as suas mãos. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
Aleluias. Aleluias. Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, meu Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós entramos em Sua presença. Por esses 28 anos que o Senhor nos concedeu celebrar neste mês. É com gratidão, ó Deus, por vidas que foram salvas, orações que foram respondidas, milagres que alcançou a nossa vida, que alcançou a nossa família, livramentos que estiveram presentes em nossa vida porque o Senhor esteve ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelas crianças que foram apresentadas e hoje se transformaram homens e mulheres. Obrigado por todo esse tempo que o Senhor nos sustentou, pelo renovo, pelo ânimo em tempo de crise, pela força no momento em que nós estivemos fracos na fé. Obrigado pela sua misericórdia, que nenhum desses anos, que nenhum desses dias nos faltou. Gratidão, Senhor. Mas nós também queremos orar, Senhor, pelos próximos anos que estão por vir, pelos próximos desafios que estão diante de nós. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, com a Tua presença em nossa vida. Nos enche, ó Deus, do Teu Espírito. Nos nutre, ó Deus, com uma palavra. Nos nutre com alimento que vem, ó Deus, direto do trono sagrado de Deus. Para que possamos então, Senhor, compartilhar esse alimento com a nossa família, os nossos vizinhos, amigos de trabalho, com este bairro, em nome de Jesus. Venha nos capacitar para ser um instrumento de cura, um instrumento de avivamento, um instrumento de restauração para a glória do Teu santo nome, um instrumento de reconciliação entre o homem e Deus. Espírito Santo, toma, Senhor, a liderança desta igreja, a vida dos pastores, do corpo diaconal, líderes de setores, Senhor. Venha alimentar o Teu povo com a Tua presença, para que verdadeiramente nós possamos causar um impacto neste mundo, através do nosso trabalho, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado aqui na terra. Venha nutrir, ó Deus, a nossa vida individualmente, nos revestindo, ó Deus, de força e poder que vem do alto, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis para a honra e glória do Teu santo nome. Contempla, Senhor, esta igreja, contempla e fortalece os Teus filhos, para que os próximos anos que estão por vir são anos, ó Deus, aonde o Teu evangelho vem avançar. Vidas salvas, libertas, transformadas para a glória do Teu santo nome. Que possamos, ó Deus, estar unidos em uma única direção e uma única visão, que é o avanço do reino de Deus nesse bairro e na nossa vida. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Pai, queremos nesse momento orar pelos pedidos de oração. Eu quero orar aqui, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Quero orar aqui, ó Deus, pela vida da Manuela, uma bebezinha, ó Deus, que nasceu prematura.
a vida do Emanuel, um pedido de oração que chegou, ó Deus, até as nossas vidas ontem. Para a vida, Senhor, da vida do irmão José Paulino, ó Deus, e tantos outros, Senhor, que estão precisando do teu milagre. Pai, em nome de Jesus, contempla essas vidas. Visita, Senhor, o Gilberto, que está, ó Deus, no processo de recuperação. Ó Deus, vai em nome de Jesus, trazendo a cura, o milagre que a tua igreja precisa. Pai, muito dessas vidas, nós desconhecemos a real causa da enfermidade, mas o Senhor conhece, e é em tuas mãos, nas mãos de um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, o Jeová Rafa, o Deus que cura, que nós apresentamos essas vidas e clamamos pela cura que vem dos céus. Seja, ó Deus, uma cura física, seja uma cura emocional, seja uma cura, Senhor Jesus Cristo, espiritual. Nós profetizamos a restauração na vida do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também oro, Senhor, pelos nossos irmãos aqui presentes. Meu Pai, eu não sei o que eles têm vivido nesses últimos dias. Eu não sei a luta que tem, ó Deus, chegado às portas dessa família, mas eu oro apresentando a vida de cada um deles diante de Ti. Venha, Senhor, com a Tua destra poderosa sustentar o Teu filho e a Tua filha, trazer a provisão que eles precisam, trazer o milagre que eles precisam. Vai tocando em órgãos debilitados e fazendo o milagre acontecer para a glória e honra do Teu santo nome. Vai tocando e fortalecendo os seus filhos com uma fé inabalável, e que eles possam ter a certeza, a convicção no íntimo do coração, que Deus está agindo, que Deus está operando, que o Senhor está trabalhando, e que agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra? Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.